A inclusão está na Constituição em diversos aspectos, a começar do artigo 5º caput, que determina serem todos os seres humanos iguais perante a lei e perante a sociedade. Depois disso, há a previsão também para que a sociedade seja justa, equalitária e solidária. Para atingir esta sociedade que a Constituição promete a todos, é preciso um esforço coletivo em prol da inclusão e da acessibilidade de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm alguma espécie de dificuldade para incluir-se, para se mover e para se admitir nos lugares. Esta preocupação esbarra no mundo do trabalho, influencia e prejudica as relações de trabalho quando ela não acontece, quando ela acontece por força de atitudes artificiais e impositivas. E se é trabalho, pode chegar, é o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, que neste episódio, TRT da Bahia, neste episódio, conta com as presenças muito honrosas de Daniela Kovacs, Fabiana Borges e Ekaterine Sofoulis, que vão discutir conosco aspectos importantes sobre acessibilidade e inclusão. Eu vou passar a palavra inicialmente para Fabiana, agradecendo as três pela disponibilidade com a Escola Judicial e pedir a ela que se descreva e que se apresente antes da gente começar. Pois não, Fabiana? Meu nome é Fabiana Borges, eu tenho 1,65 m, parda, de cabelos coloridos, azul e vermelho, estão presos, visto, estou com vestido verde, um batom vermelho, fones e microfones de ouvido. Sou graduanda em Administração de Processos Gerenciais pela Faculdade Unialeia, Eletrotécnica pelo Instituto Federal da Bahia, educadora social pela Abrafordes, Associação Brasileira de Formação e Desenvolvimento Social, pessoa com deficiência e militante da causa da pessoa com deficiência. Também gostaria de agradecer a oportunidade em poder estar participando desse momento único. Muito obrigado, Fabiana. Ekaterine. Boa tarde, doutor Marcos, Daniela, Fabiana. É uma imensa alegria poder participar do podcast. Eu sou uma mulher branca com deficiência, eu sou cadeirante, eu tenho cabelos longos com mechas loiras, tenho olhos castanhos, uso óculos, estou usando uma blusa cor-de-rosa, bem forte, pink, e a minha marca pessoal é a Alegria. Eu sou assessora de acessibilidade, diversidade e inclusão do TST, sou formada em psicologia, atualmente coordeno a rede de acessibilidade, que é um acordo de cooperação técnica entre diversos órgãos da administração pública, né? Então, legislativo, tribunais superiores, TCU, então um grupo bem grande. E também componho, sou integrante da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência no âmbito judicial do CNJ. Então é isso, agradeço novamente. Muito obrigado, Ekaterine. Daniela, boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigada pelo convite. É um prazer revê-lo. Boa tarde, Fabi, Caterine. Meu nome é Daniela Kovacs, eu sou servidora originária do TRT2. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos com mechas abaixo do ombro, levemente ondulado. Estou com uma maquiagem leve, um brinco longo, um vestido que é cinza e vinho. Atualmente eu estou trabalhando no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na temática de acessibilidade e inclusão também. Sou formada em Direito, especialista em Direito do Trabalho, trabalho com acessibilidade e inclusão há alguns anos e eu escrevi um livro chamado Cão Guia Anjos de Fato. Excelente, muito obrigado, Daniela. Seja bem-vinda também, sejam as três bem-vindas. Eu sou Marcos Neves Fava, sou um homem branco de 58 anos, 1,77 m de altura, tenho cabelos cada vez mais raros e brancos, bigode e barba brancas, e uso óculos
visto hoje uma camiseta de algodão com gola careca, azul bem forte para combinar com o rosa da Ekaterine. Tenho muita aplicação neste tema e venho estudando e cooperando com o que eu posso na medida das minhas limitações e, portanto, serei o primeiro aluno das três que vão expor hoje o conteúdo que a gente vai abordar. E eu vou iniciar perguntando a Daniela, o que parece ser um paradoxo. Este discurso da acessibilidade e da inclusão é mais ou menos fácil socialmente. Não tem ninguém que vá à praça dizer não deve, não precisa, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente não continua com barreiras bem severas para conseguir essa inclusão em termos práticos. Lhe parece que isso é verdade? E por quê, Daniela? Olha, o senhor falou uma grande verdade. A gente tem no Brasil, eu acho que a legislação mais completa, talvez, sobre direitos das pessoas com deficiência, com uma série de regras do que precisa ser feito, dos direitos a essas pessoas asseguradas. E na prática, a gente está bem distante dessa realidade. Então, a gente observa que não é por falta de disposição normativa, e como o senhor bem disse, na verdade, todos nós sabemos o que precisa ser feito: é garantir igualdade de oportunidades, garantir acesso desde a base à educação, ao trabalho, ao acesso aos lugares físicos também, a possibilidade de acesso à informação para a formação dessas pessoas e assim chegar no trabalho e na cidadania. Mas na prática, acho que principalmente a barreira atitudinal afasta muito essa realidade. O preconceito, então, não é? A barreira atitudinal. Muito obrigado, Daniela. Ekaterine, há também um mito de que essa política de aproximação, inclusão e acessibilidade é um benefício. As palavras são pejorativas nesse caso. É uma benesse, é um favor, é um benefício para as pessoas com deficiência. É isso aí, por acaso? Não, qualquer medida, regulamento, norma e também as ações voltadas à inclusão não são benefício, né? Nenhum favor, inclusive, né? Também é visto como um favor, eu vou, né, vou fazer para te ajudar, né? Uma coisa caritativa, né? Na verdade, a inclusão e todos esses artifícios e ferramentas que a gente utiliza para, de fato, efetivar a participação plena das pessoas com deficiência é o exercício dos direitos, né, conquistados com muita luta, né? Nós temos processos estruturais historicamente construídos de exclusão, né? Então, e de falta de acessibilidade. Então, são instrumentos e estratégias para que, de fato, a gente possa ter a presença e a participação de pessoas com deficiência em todos os espaços, sejam nos laborais, nos educacionais, enfim, no lazer, na cultura, né? Que também são ambientes onde somos muito excluídos, né? Então, assim, essa busca pela real inclusão, a efetivação dos direitos, é o reconhecimento de que é a sociedade, sim, que tem que trabalhar em prol das pessoas com deficiência e que nós precisamos desse engajamento de todos. A Convenção, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, ela afirma claramente que a inclusão é um direito fundamental humano, direito humano fundamental, né? Então, inclusão é um imperativo moral e legal da sociedade. Então, a gente precisa, sim, né, da implementação das políticas, especialmente a política de acessibilidade e inclusão na justiça do trabalho. E que traz benefício para toda a sociedade, não, Ekaterine? Não é um benefício que atinge só as pessoas que têm que ser incluídas, não? Certamente. Uhum. É o bem comum. É um bem comum, um valor social, muito legal. Fabiana, você, na sua experiência pessoal, tem se sentido acolhida, inclusa, admitida? Não, infelizmente não. A gente tem algumas barreiras, né? Eu vou ressaltar a resolução, né, a nova resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, 386. Vale ressaltar que é um marco importante na promoção da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no judiciário. Mas, infelizmente, o acolhimento que a gente se percebe, ele ainda precisa incluir iniciativas para garantir o acesso
às informações, aos ambientes, aos serviços judiciais, como adaptações físicas, atendimento especializado e capacitação de servidores. No entanto, ainda há áreas que podem ser aprimoradas. Muitas vezes, a implementação das diretrizes podem ser inconsistentes, né? Uhum, Variando de uma localidade para outra. E, uhum. além disso, a falta de campanha de conscientização e sensibilização para a sociedade em geral sobre os direitos da pessoa com deficiência pode limitar a eficácia dessas medidas. Muito bem, Fabiana, obrigado. Daniela, você pode continuar o que começou a Ekaterine a sugerir, que é qual é a fonte normativa? Porque este não é um direito abstrato, nem é uma vontade das pessoas com deficiência. Esta é uma vontade do Estado brasileiro e da nação brasileira. Você pode, com base na sua experiência e no seu estudo, nos dar um desenho da onde saem essas ordens? Só da Constituição, de leis ou de convenções? Como é que é a fonte normativa do direito à inclusão, Daniela? Como bem falou a Ekaterine, a gente fala aqui de um direito. Então, como o senhor ponderou também, doutor, é um direito e é uma vontade do Estado de que pessoas com deficiência sejam tratadas de forma igualitária às demais, sejam incluídas. Em 1981, foi um marco internacional quando a ONU estabeleceu o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que era como era chamada à época. Mas afora a terminologia, que hoje está ultrapassada, ele foi um marco em todo um contexto histórico internacional de inclusão das pessoas com deficiência e não deixou de ser diferente aqui no Brasil. Então, a gente teve a Constituição Cidadã, como é chamada, de 1988, trazendo várias diretrizes e normas específicas sobre direitos das pessoas com deficiência, desde o princípio constitucional à igualdade, como o senhor bem ponderou, Uhum, a proibição de critérios diferenciados de admissão, ali no artigo 7º, quando fala do direito ao trabalho, no artigo 37, inciso 8º, a reserva de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência, mais à frente, falando sobre a possibilidade de que os três órgãos legislem, da esfera federal legislem sobre direitos das pessoas com deficiência, então, tanto os estados quanto o governo federal, quanto os municípios, falando da acessibilidade nos lugares físicos, ali no finalzinho, sobre o direito ao benefício de prestação continuada, à pessoa com deficiência carente, e depois disso, a gente teve todo um contexto ali de legislação ordinária, ou seja, aquilo que está abaixo da Constituição, quando a gente pensa na pirâmide, né, da nossa sim. legislação interna, falando sobre direitos das pessoas com deficiência. Então, em 1989, a Lei 7853, Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que era assim que a gente falava à época. Lá em 1990, o próprio regime jurídico único do servidor público civil da União, trazendo a reserva de cargos e empregos públicos em até 20%. Em 1999, o decreto 3298, falando Uhum. ali critérios, né, sobre quem são pessoas com deficiência, os direitos que elas têm, regulamentando a matéria, e assim foram surgindo vários outros direitos, várias outras leis ordinárias, lei do aprendiz, é, várias outras delas, né? E a gente teve um marco importantíssimo que a Caterine também pontuou, que foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Da ONU, escrita, não? escrita em Desculpe interromper, só completei, porque ela falou convenção, você falou convenção, eu só estou completando, da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. Pode completar, Isso. Daniela, desculpe. Não, imagina. Uhum. Você tem razão, da Organização Nacional das Nações Unidas, da ONU. Então, o Brasil é um dos países signatários e também fez parte ali, né, na comitiva de pessoas com deficiência que fizeram a redação da convenção. Ela foi ditada, em sua maior parte, estabelecida por pessoas com deficiência, que a partir dali, né, disseram queremos ser chamadas de pessoas com deficiência, então é a terminologia que a gente usa, mas não é só isso, traz, como a Caterine bem pontuou, a acessibilidade e inclusão como um direito, um princípio e uma diretriz.
e ela tem status constitucional no Brasil, ou seja, foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico da mesma forma que as emendas constitucionais, observando a regra do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Então, é como se quando a gente, antigamente que a gente comprava mais livro físico, a gente compra uma Constituição, a Uhum, Convenção da ONU tinha que vir ali no finalzinho, faz uhum. parte da nossa Constituição, que significa É, que ela está acima. excelente, excelente. Boa, boa figura, Daniela. Teria que vir já dentro da Constituição para a gente não esquecer dela, né? É verdade. E ela está acima de todos os direitos que a gente tem, né? Quando a gente pensa na hierarquia das normas brasileiras, principalmente para quem não é do direito, o que é constitucional está acima. Então, nada que tem abaixo, aquelas leis todas que a gente comentou e muitas outras, ou portarias, normativos, atos, resoluções, nenhum pode contrariar o que está lá em cima. Isso é a Constituição que traz os nossos princípios básicos, basilares, os nossos direitos fundamentais. Muito bem, obrigado, Daniela. Isso que Daniela tem, a Caterine, chama memória 5.0, né? Memória RAM 5.0. Não, não escapa um dispositivo legal. Antes da gente entrar um pouco na análise da resolução, a que mencionou Fabiana e Caterina, eu queria que você explorasse um conceito que aparece na Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU, que é o de adaptação razoável. Quando a gente fala de acesso ao judiciário, vou fazer só um paralelo. Havia uma expressão antigamente que dizia: o acesso para acessar o judiciário não basta tirar as portas do fórum, e aí todo mundo entraria livremente. Não é? O acesso ao judiciário é algo mais complexo do que só isto. O que é a adaptação razoável dentro da ideia de inclusão? Seguindo ainda na linha da Convenção, né, dos Direitos, que é a nossa, né, nossa grande base, ela que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o direito fundamental à adaptação razoável. E aí, o que que ela diz? O que que ela conceitua? Ela diz que são aquelas modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos fundamentais. E aí eu citei o conceito para poder trazer ponto a ponto, né? Sim. Então ele traz, né, são modificações e ajustes necessários, ou seja, no conceito da adaptação razoável está implícito que a sociedade deve implementar as modificações necessárias individualmente, porque aí de fato, quando requeridos a cada caso. Então, cada pessoa necessita ser vista na sua necessidade. Além disso, fala, né, que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, e aí eu trago uma reflexão, né, porque na minha realidade, eu acredito que o ônus ele tem que ser proporcional, né, ele tem que ser relativizado ao considerando-se o benefício social daquela melhoria, daquela adaptação. Então, assim, precisa ser muito razoável no sentido de que tentar acima a pessoa do que às vezes, né, porque a depender do olhar, né, o administrador público, pode dizer, não, mas isso é muito caro, é muito oneroso, e aí a gente precisa relativizar. Mas pense no benefício social da inclusão dessas pessoas naquele ambiente e busque estratégias, né? Então, assim, a adaptação razoável é uma necessidade a ser cumprida. Além do que, também a convenção fala que é discriminação não dar, né, não proporcionar as adaptações razoáveis. Então, além de ser um princípio, é um crime não dar, né? Boa. Então, assim, é muito importante esse conceito. Dar é obrigatório, não dar é criminoso. Boa, muito Isso interessante, muito mesmo. obrigado. Eu vou convidá-los para ouvir a palavra de um juiz que é uma pessoa importante nesse nosso tema, antes da gente prosseguir, aí sim, olhando alguns aspectos bem objetivos da nova resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu não tenho certeza se Fabiana não conhece, mas tenho certeza absoluta que Daniela e Ecaterine conhecem. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder ouvir. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, e a sua história de vida se confunde com a luta pela inclusão e pela acessibilidade. Ricardo já participou de importantes alterações legislativas e regulamentares sobre esse tema no Brasil e participou também da construção da Resolução 386 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por isso, ele
aceitou falar com o Pode Chegar, gentilmente, sobre a importância disso. Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Qual é a importância da Justiça do Trabalho ter adotado essa resolução agora, Ricardo? Marcos, isso é muito importante porque nós começamos, em termos de trabalho interno, uma ação anticapacitista, que se dá pela elaboração do protocolo para julgamento antidiscriminatório e que se dá pelo livro de memórias da Justiça do Trabalho acerca de pessoas com deficiência que colaboram com a Justiça do Trabalho, que atuam na Justiça do Trabalho. Portanto, nós teríamos que, por uma questão de coerência institucional, implantar uma política de justiça do trabalho acessível, removermos as barreiras que a Justiça do Trabalho ainda impõe para que pessoas com deficiência, sejam jurisdicionados, sejam servidores, sejam advogados, enfim, membros do Ministério Público enfim, jurisdicionados acima de tudo, possam ter na Justiça do Trabalho uma instituição coerente com a política lançada em termos de combate ao capacitismo. Nós, então, temos que dar o exemplo. Esse trabalho foi muito interessante, foi uma iniciativa da Ekaterine, lá no TST, ela teve esse impulso, convenceu o ministro Agra, o ministro Lélio comprou a ideia profundamente, ele capitaneia todas essas ações que mencionei. Então, na verdade, era uma questão de coerência. Muito bem. Veja, nós, então, fizemos uma proposição inicial, depois a Daniela participou de uma consulta pública, mais de 170 sugestões, nós analisamos elas todas e acabamos, então, construindo um documento que nasceu justamente da Justiça do Trabalho, da Daniela e da Ekaterine, amalgamado com a opinião pública. Então, eu tenho muito orgulho desse documento, porque esse é um dos maiores princípios da Convenção de Direito da Pessoa com Deficiência da ONU. Nothing about us without us. Ou seja, nós queremos que a Justiça do Trabalho se torne um órgão que sabe receber pessoas com deficiência e remover as barreiras que eventualmente existam. Essa política nos dá muito orgulho de fato. Muito bem, parabéns pela participação. E se você tivesse que destacar algo em particular dessa política que seja fundamental para o cumprimento, o que é que você destacaria, Ricardo? O incremento às funções das comissões permanentes de acessibilidade. A começar pelo nome, porque o Conselho Nacional de Justiça diz que é um comitê, subcomitê. Nós entendemos que não é comitê, não, é a Comissão Permanente de Acessibilidade, conforme desde o início o próprio CNJ chamava. E essa comissão ela tem autonomia, ela deve ter uma gestão orçamentária própria, isso é muito importante, e ela é que dá a palavra final, a comissão, né, com o voto de desempate do presidente da comissão. Então, ela norteia essas políticas de acessibilidade. E eu acho que o ponto mais bonito foi essa consulta pública, realmente, que dá grande legitimidade à medida. Muito bem. Muito obrigado, Ricardo, pela sua disponibilidade e boa viagem a você que está preparado aí para viajar. Muito obrigado, um prazer sempre falar com você e tenho muita alegria realmente de ter participado disso. Quero cumprimentar as nossas queridas Ekaterine e Daniela pelo trabalho maravilhoso. Eu, na verdade, só trabalhei num momento assim de discussão, aprimoramento, crítica, e aprendi muito com elas. Então, quero parabenizá-las. É isso aí. Um abraço, Marcos. Pronto. Daniela, esta resolução mencionada pelo desembargador Ricardo, você participou também da sua construção, a gente procura, a partir de agora, identificar os seus elementos principais para quem nos está ouvindo. Então, começando do começo, quem são os destinatários da política de inclusão e acessibilidade da Justiça do Trabalho a partir de agora? Sempre uma honra ouvir o Dr. Ricardo. A construção desta política nacional de acessibilidade e inclusão foi conjunta, um prazer trabalhar com ele, com a Ekaterine na sua construção, mas a gente teve ali
mais de 170 manifestações, mais de 80 acolhimentos, na consulta pública aberta. A política foi realmente construída também por pessoas com deficiência e por pessoas que atuam na temática no âmbito dos tribunais. Então, o objetivo dela é que a gente tenha efetivamente um judiciário trabalhista acessível a todas as pessoas, e entre os seus destinatários estão magistrados e magistradas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, aprendizes, terceirizados, terceirizadas, também advogados e advogadas, e jurisdicionados e jurisdicionadas com deficiência e restrição de mobilidade. Se pretende aqui garantir vários direitos, ou, na verdade, um funcionamento administrativo, priorizando a acessibilidade e inclusão, para que tanto o nosso público interno quanto externo tenha essa visão, este olhar de inclusão. Então, a gente vai desde atendimento prioritário, tanto para o público interno quanto externo, acessibilidade dos imóveis, tanto dentro dos imóveis quanto no entorno deles, prestação jurisdicional acessível, com a interpretação em libras, em audiências e outros atos processuais. Uhum. Também a oferta de condições adequadas de trabalho a magistrados e magistrados, servidores e servidoras com deficiência, a preocupação também com aqueles que possuem filho, filha ou dependente nessas condições, com a garantia de condições especiais de trabalho, oferta de recursos de tecnologia assistiva para o desenvolvimento de atividades laborais pelo público interno, magistrados, servidores, e aí vou tomar liberdade de falar só no masculino, para otimizar o tempo, aprendizes, estagiários, a preocupação da gente ter nas unidades de atendimento ao público, quando tiver um computador disponível, também um computador acessível com software leitor de tela, que pode ser gratuito, para o advogado com deficiência também ter acesso à informação da mesma forma, a acessibilidade digital dos sistemas e portais. Então, isso vai atingir tanto o público interno quanto o público externo de advogados com Então, deficiência. estão destinatários todas as pessoas com deficiência, então, que tocam o Poder Judiciário Trabalhista, seja de dentro, como você disse, ou os usuários externos. Então, é absolutamente genérica a ordem, né? Não é para desincluir ninguém. É isto? É isso, exatamente isso. Perfeito. Fabiana, a norma trata das barreiras. Você pode nos contar o que ela identifica como barreiras para acessibilidade? As barreiras, né, que se referem para as políticas são os obstáculos que dificultam o pleno exercício da cidadania, da participação efetiva das pessoas com deficiência no sistema judiciário e também na nossa sociedade. Algumas delas, né, elas podem ser físicas, atitudinais, informacionais, tecnológicas e legais. Eu vou falar um pouco de cada uma para Uhum. que fique, né, explícito. As físicas seriam estruturas inadequadas, né, que impedem o acesso a edifícios e serviços judiciais. Infelizmente, alguns dos nossos, né, prédios são bem antigos e tombados, e aí a gente não consegue acesso por não conseguir um elevador e só terem escadas. As atitudinais são os preconceitos, os estigmas que limitam a percepção de tratamento das pessoas com deficiência, resultando em discriminação. Eu vou dar um exemplo de uma amiga que é advogada, né, que ela tem problema auditivo, e aí, muitas das vezes, ela precisa repetir várias vezes, porque quem está do outro lado, no atendimento, não presta atenção, não olha para ela, e aí, por ela falar um pouco mais baixo, ela tem que repetir, e aí ela sofre isso. São atitudes do outro,
né, que não é só no serviço judiciário, mas também na nossa sociedade. As informacionais é a falta de acesso às informações em formato acessíveis, né, como a nossa amiga Daniela falou, como o Braille, o áudio e o digital. As tecnológicas, ferramentas de plataformas que não são planejadas para serem inclusivas, dificultando o acesso online. Algumas escolas precisam ter, como a nossa amiga Daniela também falou, acessibilidade para quem tem problemas, né, auditivos e de visão. Às vezes o governo ele oferece, mas a instituição, infelizmente, não tem essa preocupação de trazer para dentro da instituição para dar a melhoria aos alunos. E as legais são as normas e regulamentos que não contemplam as necessidades específicas das pessoas com deficiência, limitando os seus direitos e oportunidades. Porque, às vezes, né, algumas normas atendem a todas a deficiência, mas, infelizmente, as instituições, né, não abrange para todas as deficiências, abrange para algumas deficiências, como são ditas deficiências leves. Então, acho que superar essas barreiras é o essencial para uma política, né, verdadeiramente inclusiva, não só dentro da nossa esfera judiciária, mas também na nossa esfera pública. Muito bem, obrigado, Fabiana. E, Caterine, essas barreiras dão diversas dimensões da acessibilidade. Você pode nos explicar, na norma, quais são essas dimensões que procuraram cercar para não faltar nada? Sim. A política, ela usou como parâmetro uma cartilha que é da rede de acessibilidade, que eu comentei que eu faço parte, atualmente eu coordeno esse grupo, né, de acordo institucional entre vários, né, órgãos públicos. E essa cartilha, ela traz algumas dimensões, ela traz um instrumento de avaliação, inclusive, dentro dessas dimensões, para que todas as organizações possam verificar em que estágio de acessibilidade elas estão. E quais seriam essas dimensões? Então, uma delas é gestão da acessibilidade, que seria necessariamente o acompanhamento, o gerenciamento, né, de programas, de planos de acessibilidade, de ações efetivas. E essa gestão normalmente é feita pela área de acessibilidade, pela unidade de acessibilidade, exemplo da minha aqui, né, que eu trabalho aqui no TST, assessoria de acessibilidade, ou pelas comissões de acessibilidade, que também tem esse papel de gestão. A arquitetônica e urbanística, como a Fabiana acabou de comentar, as barreiras físicas, então compreende uma adoção de medidas apropriadas, considerando as normas técnicas, para a melhoria, né, para a adequação das edificações e instalações de todos os órgãos da Justiça do Trabalho, tendo sempre como referência o desenho universal, né, que é primar pela construção já acessível, né, projetar algo acessível a todos. E quando já está construído, infelizmente a gente vê que não, em geral, os prédios, os edifícios não estão totalmente adequados ou são antigos, como a própria Fabiana falou, fazer de fato as adequações necessárias, considerando essas normas da BNT e legislações específicas. A dimensão comunicacional, que né, seria a utilização e disponibilização de meios, recursos, trabalho apoiado, sistemas de comunicação, tecnologia, né, e linguagem simples, né, então a possibilidade de uso de libras, legenda, linguagem simples. A outra dimensão é de serviços, que Perfeito. envolve você dar um atendimento adequado com acessibilidade, o atendimento prioritário. Então, abrange bibliotecas, restaurante do órgão, se tiver, serviços de pagamento. Então, aquelas áreas que lidam com um serviço, né, ofertado ao usuário interno ou externo, ou áreas, né, enfim, que tenham contato com advogados, enfim, um serviço que seja acessível. Também tecnológico, ou seja, você tem uma consulta jurisprudencial, tem que ser acessível, um serviço que você está proporcionando ao Perfeito. advogado ou ao Uhum. servidor com deficiência. A outra dimensão é tecnológica, né, que é dar autonomia e independência no uso de sistemas informatizados. É um PJ acessível, é um portal acessível, né? É Uhum. construir tudo isso, é ambiente virtual acessível, né? Como é que as pessoas vão participar, vão se capacitar, vão se desenvolver se o ambiente virtual não permite um leitor de tela, por exemplo? Então, Uhum. essa é uma dimensão extremamente importante de ser considerada.
E a última que é atitudinal, né? Que nenhuma das anteriores ela é alcançada se a gente não tiver uma atitude, né? Uma prática, um entendimento, um reconhecimento dessas necessidades e de que todos precisamos trabalhar em prol dessa participação das pessoas com deficiência, de tornar todos esses ambientes acessíveis. O nosso tema ele é transversal, então ele não é um tema só da comissão, só da área de acessibilidade, ele é um tema que tem que envolver a TI, envolver a alta administração, envolver a área de comunicação, envolver a área de saúde, envolver. Então, assim, para sermos anticapacitistas de verdade, precisamos de todos, né, imbuídos desse empenho. Então, Ótimo. é isso. Doutor, eu gostaria só de complementar a fala da Ekaterine, que Uhum, eu acho que o que falta muito é a fiscalização, principalmente nos locais de acessibilidade. Está uhum, faltando essa fiscalização, né? Principalmente nos órgãos de trabalho para as pessoas com deficiência. Eu vou dar um relato meu. Terminei um estágio, né, de jovem aprendiz, e aí quando eu cheguei na empresa, ela estava toda inacessível. E aí eu uhum. pude ser um usuário de transformação naquela empresa. Mas que se tiver essas fiscalizações nas empresas, eu acho que vai ajudar ainda mais e melhorar a vida das pessoas com deficiência. Excelente, muito obrigado às duas, Caterine e Fabiana. Entra aí essa expressão que a Caterine usou agora há pouco e a luta também da Fabiana, Daniela, que é anticapacitismo. Diz a resolução que o anticapacitismo é um princípio da política. Você pode explicar melhor para a gente como é que isso deve funcionar, Daniela? Quando a gente pensa em capacitismo, é a mesma linha quando a gente fala em racismo, em machismo. Então, todas essas questões históricas arraigadas, Uhum, de uma postura que já vem há muitos anos desfavorável à pessoa com deficiência. Então, é a mesma linha, né? Então, quando a gente fala de antirracismo, anticapacitismo, é a mesma coisa. Então, vai um pouco além do que só a barreira de atitude e o preconceito. É como se a gente unisse que o preconceito, quando a gente pensa, né, o nome atual hoje, barreira de atitude, é só a falta de informação que muitas vezes justifica uma postura, ou justifica não, dá base a uma postura inadequada em relação à pessoa com deficiência. O capacitismo ele parte de um pressuposto, né? Vai um pouco além dessa questão do preconceito ou da falta de informação ou barreira de atitude. Ele parte de um pressuposto de incapacidade. Então, uhum, de antemão, imagino eu, por exemplo, que um juiz não pode ser cego, como o preconceito, né, ou capacitismo, que o doutor Ricardo foi submetido lá atrás, quando tentou pela primeira vez o concurso à magistratura. Ou de uma forma mais simples, se eu disser para o senhor, olha, imagina nesse momento que o senhor não enxerga e está indo até a cozinha da sua casa, e vai fritar um ovo, né? O senhor acha que o senhor consegue ou não consegue? A gente imagina normalmente que a gente não consegue fazer isso de olhos fechados. De uma forma muito simples, é assim que a gente explica o capacitismo. Quando uhum, eu digo não quer, eu como gestor, né, da unidade ou gestora, não quero uma pessoa com deficiência para trabalhar aqui, porque ela vai, aspas, render menos do que as demais, ou ler mais devagar, ou ter dificuldade de acesso ao sistema, ou alguma coisa assim, isso é um capacitismo. É uhum. isso que a política quer combater. Excelente. E há uma frase consagrada para o racismo que acho que a gente pode usar, né? Não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas, né? Não basta evitar o capacitismo, a gente tem que ser anticapacitista, né? Agentes ativos para evitar isto. E talvez nessa altura, Ekaterine, entre o que a norma fala sobre diálogo social. Qual é a ideia do diálogo social nesta questão da inclusão? O diálogo social é um princípio que foi também estabelecido pela Convenção, né, Internacional
sobre os direitos da pessoa com deficiência, tão citado aqui hoje, né? Porque, enfim, Uhum. é a nossa referência, né? E aí ele traz que todas as pessoas com deficiência devem ter oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a programas, políticas que são voltadas para eles, mas outras políticas também, programas dos órgãos. Então, não apenas, mas também aquelas que lhe dizem respeito, né? Então, essa ideia de diálogo social traz a efetividade ao lema das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, né? Então, Ótimo. e a política, ela traz em alguns artigos, expressamente, por exemplo, no artigo 6º, onde ela fala que são ações necessárias para a implementação da política, o desenvolvimento do mecanismo de diálogo social, que viabiliza a escuta direta de pessoas com deficiência, até mesmo de jurisdicionados, além do contato com instituições públicas e privadas com afinidade com a temática. Então, assim, ela abrangeu demais, né? Assim, a possibilidade da fala, da participação, da escuta ativa das pessoas com deficiência para a implementação das ações previstas na política. E no final também fala que tem um comitê gestor, mas que esse comitê gestor também pode se valer de um comitê consultivo, né? E esse comitê consultivo, ele pode ser integrado, então, por membros, magistrados, servidores, auditores, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da advocacia, de organizações não governamentais, pesquisadores, professores, representantes de entidade de classe. Então, todos para quê? Para contribuir com o cumprimento da política. Então, a gente está efetivamente marcando a necessidade do diálogo social. Muito bem. Impressionante a abertura da resolução, Caterine, muito obrigado. Fabi, você leu e estudou a resolução e pode apontar, na sua opinião, o que é mais relevante para você, como pessoa com deficiência, que vai ser usuária desse serviço que a Daniela prometeu que vai ter na Justiça agora? Além da acessibilidade física e arquitetônica, como a Catarina já havia dito, eu acho que a acessibilidade de informação, a Uhum. capacitação de servidores, a participação social, que é o quê? Eu acho que a participação social seria um ponto, incentivar a participação de pessoas com deficiência na formulação, implementação de políticas, assegurando suas vozes que sejam ouvidas e consideradas como a Catarine falou, né? E o monitoramento e avaliação, que seria o quê? Promover a escuta sensível entre todos, que contribui para manter o judiciário ativo. Essas diretrizes são fundamentais para que tenha uma justiça mais inclusiva, equitativa, assegurando que todos possam exercer plenamente os seus direitos. Eu acho que é dar a voz àqueles que estão não só dentro do judiciário, mas fora do judiciário, né? E a frase né, que eu acho que nada sobre nós sem nós. Muito bem. Daniela, a gente tem um problema. A norma está em vigor, porque ela foi publicada, e ela estabelece a obrigatoriedade dos tribunais adotarem a investigação biopsicossocial ao classificar pessoas com deficiência dentro do quadro. Você pode destrinchar isso para a gente? Primeiro, o que é a avaliação biopsicossocial, depois, por que a gente tem dificuldade, na sua opinião, na sua experiência, e como é que a gente vai fazer para superar isso, Daniela? Bom, é um grande desafio, como o senhor bem pontuou. Desde a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que parece recente, mas logo, logo já está fazendo 20 aninhos aí, né? Uhum. Já tem mais de uma década e meia, que está em vigor com caráter constitucional no nosso ordenamento jurídico. O conceito de pessoa com deficiência é uma das suas principais inovações, e ele deixou de ser médico, exclusivamente médico e clínico, pautado no diagnóstico e na doença, como era visto até então, ou na limitação, e passou a ter um caráter biopsicossocial. Então, leva em conta o impedimento da pessoa, mas também as barreiras que ela encontra de caráter
psicológico e social. Então, segundo a Convenção e também a Lei Brasileira de Inclusão, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, sensorial ou intelectual, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir ou dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Uhum, Então, a gente vai olhar o impedimento, ou seja, no meu caso, a cegueira. Esqueci lá no começo, quando eu me audiodescrevi, de dizer que eu sou uma uhum, pessoa cega. uhum, A gente vai olhar a cegueira, por exemplo, mas também as barreiras que a Daniela enfrenta e no seu dia a dia para chegar ao seu trabalho, para desenvolver as suas atividades, para a sua formação acadêmica ou escolar lá no comecinho, para ter acesso à informação, como ela ou eu sou tratada por outras pessoas, quais são as barreiras que a família, a sociedade impõe, levando em conta esse caráter do capacitismo. Então, quando um servidor, um magistrado, enfim, ingressa no quadro permanente de pessoal, a gente faz a análise biopsicossocial dessa pessoa, leva em conta esses três aspectos, e não é mais apenas um diagnóstico clínico e médico. Então, uhum, pensemos num tribunal em que, infelizmente, as áreas médico, psicológico, psicólogo e assistente social, essa é a equipe que deve ser instituída pelos tribunais agora, de acordo com a sua política, está lá no seu artigo 7º, né, equipes multiprofissionais e interdisciplinares formadas por médicos, assistente social e psicólogo. Nos tribunais em que, infelizmente, essas áreas não conseguem fazer essa avaliação conjunta, o que a gente entende, né, Caterine, o que é o mais adequado, o que é o que vai funcionar melhor para essa análise biopsicossocial, em que fazem separadamente, então imaginemos que temos três laudos separados, em havendo divergência entre elas, né, entre esses, o psicólogo entende que eu sou pessoa com deficiência, o assistente social entende que eu sou pessoa com deficiência, o médico entende que não. Que no caso da cegueira talvez não aconteça, mas no caso do autismo acontece bastante. certamente. Uh, Diz a política que, em caso de divergência, a decisão cabe ao ou a magistrado ou magistrada presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão apontar para a administração, né, o que deve ser considerado naquela análise. É um pouquinho disso que a política veio trazer como inovação. Excelente inovação. E, Caterine, o Conselho Consultivo, você começou a tocar nele, pode avançar um pouquinho? Qual vai ser o papel do Conselho Consultivo que estava dentro daquele assunto do diálogo social? O que é que vai fazer esse Conselho da Sociedade Civil? Na verdade, antes do Conselho Consultivo, temos um Conselho Gestor Nacional, que eu acho extremamente necessário, porque é você, de alguma forma, institucionalizar pelo Conselho, né, Superior da Justiça do Trabalho, a temática. Então, haverá um apoio maior, então, e um monitoramento maior. Acho que a Fabiana falou, não há monitoramento, né, se as ações de acessibilidade são implementadas. Então, a ideia é que a gente tenha um comitê maior que vai, de alguma forma, dar suporte aos comitês de cada regional, para que, de fato, sejam implementadas as ações. E o comitê consultivo, ele, na verdade, ele não é obrigatório, ele é um comitê que ele pode ser acionado a depender da temática que é tratada. Assim como na política, de uma forma indireta, a gente fez isso na hora da concepção, que foi a gente consultou organismos, né, os mais variados, instituições as mais variadas, para que opinassem sobre esse texto da política. Então, é um pouco isso, buscar também na academia, enfim, nas organizações não governamentais, entidades, associações, também opiniões e saberes, né, para de alguma forma legitimar o que a gente vai propor. Mas ela não é obrigatória, então ele é um Sim. plus. Então, assim, Uhum. havendo a necessidade, eu acho que o grande avanço é o Comitê Gestor Nacional.
A gente poder ter um ministro que vai cuidar disso, um magistrado, alguns representantes regionais. Então, é uma comissão dos, né, daqueles que entendem, que atuam na temática, que estão engajados e que vão disseminar para o Brasil inteiro. Então, é um grande avanço. Acredito que a política está trazendo grandes mudanças, tenho grande esperança a partir dela. Que bom que seja assim. Fabi, você é ativista dentro da luta por inclusão. Qual é a sua opinião, então, da participação da sociedade a que se referiu a Ekaterine agora para a implantação efetiva dessa política do Conselho? Eu acho que buscar ou ir fazer denúncias. Eu acho que as regionais poderiam, né, agregar uma forma que a sociedade, principalmente, eu vou tocar muito na Justiça do Trabalho por conta das cotas, né? Infelizmente, algumas empresas, elas não fazem as cotas corretas, mas por falta dessa fiscalização. E aí a sociedade, na verdade, ela não vê como fazer essa denúncia, onde fazer essa denúncia, quem procurar. E aí eu acho que esse diálogo, né, que a Catarine falou, eu acho que é muito importante. A sociedade ter onde procurar, quem procurar e buscar ajuda para que melhor faça, né, as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Ótimo. Se nós tivéssemos que escolher só uma palavra para revelar a importância ou a finalidade ou o método de lutar pela inclusão, que palavra vocês elegeriam, Daniela? Uma só palavra. Igualdade. Ekaterine, Equidade. Fabi, Resiliência. olha só. Muitíssimo obrigado, em nome da escola, pela disponibilidade de vocês. Isso foi essa conversa muito preciosa. Tenho certeza que vai provocar muita reflexão e informação para as pessoas que precisam dela. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional da Bahia. Até o próximo episódio.